Olá, eu sou a Ellen Jordana, nós estamos trabalhando essa semana no mini curso com o quilting livre, um quilting artístico, e hoje nós iremos fazer as linhas de base e o preenchimento no contorno dessas linhas. Na aula número 1 da nossa semana de mini curso, nós começamos fazendo todo o desenho e o treino dos designs no papel. Hoje nós iremos fazer as linhas de base para darmos continuidade ao preenchimento de toda a nossa peça. Então, nós vamos começar treinando no papel essas linhas e aí você pode iniciar do seu desenho para fora uma linha com movimento, né? Não precisa ser uma linha reta. O interessante é que ela tenha também um eco para que vá destacando bem o desenho que vai ser preenchido aqui e separando dos demais desenhos. Então você vai começar fazendo essas linhas aleatoriamente, distribuindo de uma forma que fique harmônica, mas que te dê uma sensação de que há um movimento no fundo de todo esse desenho. E também nós iremos trazer para cá alguns dos movimentos que nós treinamos na primeira aula. Lembrando que, se você for trabalhar com as bolinhas em um desses preenchimentos, deixe o próximo com linhas um pouquinho mais sinuosas, mais espaçadas, para que eles não fiquem conflitando. Então, por exemplo, aqui nós vamos fazer um design de bolinha. E eu tenho essa linha aqui, esse espaço largo, né? Então a gente pode pensar aqui em deixar a nossa bolinha aqui um pouco mais centralizada, deixando mais ou menos 1 centímetro aqui de cada lado, para que depois façamos um movimento de eco ao redor dessa bolinha ou a pintura com a linha propriamente. Então, num primeiro momento, você começa fazendo a marcação das bolinhas, deixando esse espaço para depois decidir se você vai fazer o movimento de eco ou a pintura. E aí você vai trabalhando com essas bolas mais próximas, havendo um pequeno espaço entre elas, ou juntinhas assim. Não vai interferir tanto no processo. Faz as bolinhas todas de uma vez e depois define se você irá apenas trabalhar com eco ou com a pintura. Já aqui desse lado, eu vou escolher um design um pouquinho menor, porque o destaque principal é para a bolinha. Então eu vou começar aqui com vou trazer um eco aqui sobre o desenho e volto seguindo, contornando esse mesmo traçado que eu fiz anteriormente. E aí a gente vai tentando deixar o mesmo espaçamento entre eles. Mas se algum ficar um pouquinho mais largo, não tem problema. Você pode deixar assim, ou você pode voltar corrigindo aqui entre as linhas que já foram traçadas. Então você vai fazendo o S aqui, já está mais como um C, mas dá aquela impressão de que é um S, mas ele tem um movimento. Esse foi aquele movimento que nós treinamos no primeiro dia. Então vai fazer ele aqui nessa marcação toda. O próximo, já vamos trabalhar com outro design para ir preenchendo essa parte. Então aqui a gente pode escolher começar aqui com uma semi-bolinha, continua com eco e vai seguindo até o final. Se ele não tiver preenchido toda a parte, você vai trazendo o movimento assim. Cada efeito ele vai ficando único e não existe erro, é uma peça artística, então é para você trabalhar livremente. Se você se sentir mais confortável, faça primeiro em todo o papel, treine, analise os designs, pense qual que fica mais harmônico, qual que você quer destacar. Lembrando que você tem um desenho principal aqui na peça. Então, se você colocar bolinhas muito grandes, muitas vezes ao longo do seu trabalho, vai tirar o destaque do desenho principal
que é esse que está aqui no centro. Agora nós estamos com a nossa peça, eu trouxe uma parte adiantada, mas você estará aí com a sua peça somente com o design, o desenho central marcado com a linha preta. E aqui nós temos um recurso que nós podemos utilizar quantas vezes nós precisarmos, principalmente quem está iniciando, que é a caneta que apaga com o calor. Então, se você se sentir mais segura riscando todo o processo, você pode sim riscar e depois somente passar com a linha sob o risco, tá? Então, por exemplo, vamos imaginar que a gente está iniciando o desenho aqui, né? Então, eu vou vir aqui e já vou traçar as minhas linhas, tá? As linhas que vão demarcar onde cada preenchimento vai ser feito. Então, eu posso começar vindo daqui também, ó. Lembrando sempre de deixar em destaque o desenho principal, que é esse central. Então, marquei essas linhas aqui, eu já sei que vai haver um preenchimento aqui. Uma outra questão também importante é não concentrar tudo em um único lado para que a sua peça não fique torta. Então você vai distribuir. A marcação nós podemos fazer na peça toda, mas na máquina a gente vai distribuindo. Então se eu começo quiltando aqui, eu vou primeiro quiltar todas as linhas de base para depois fazer o preenchimento. Então eu vou riscar aqui também. E aí você pode demarcar da maneira que você achar mais bonito. Quanto mais movimento, mais bonita a sua peça vai ficar. Então vamos imaginar que você riscou essas linhas de base em toda a sua peça. Agora nós vamos para a máquina e vamos fazer esse traçado aqui. Se você já tiver um pouco mais de habilidade, você não precisa fazer essa etapa de demarcação, você já vai fazendo de maneira livre mesmo na máquina. O ideal é você começar de dentro para fora, porque assim evita acúmulo de material próximo ao seu trabalho. Então, se esse aqui é o design principal, você vai trabalhar dele para fora, porque se tiver algum acúmulo de material, vai ser nessa parte aqui. E aí nós podemos desmanchar essa costura e ajustar ali a manta, o tecido, caso seja necessário. Então, o processo se repete, nós iremos pescar a linha de baixo. Nós conversamos bastante nas aulas anteriores sobre esse processo de arremate, se a linha partir, como que a gente faz para dar continuidade ao trabalho. Então, é só ir lá no canal do YouTube da TV Aparecida e rever essa aula se você perdeu. Então, nós vamos marcar aqui todas essas linhas. E esse processo seria feito primeiro em todas as linhas ao redor do tecido, ao redor do nosso design, para depois seguirmos com o preenchimento. Aqui eu posso seguir com essa marcação nesse sentido, trabalhar porque eu estou com o calcador de quilting livre, então ele permite que eu movimente a minha peça para o lado que eu quiser. Mas se você se sentir mais segura, mais confortável, nada impede que você gire o seu trabalho. Você pode movimentar o seu trabalho para a direção que você ficar mais confortável, mais segura para quiltar. Aqui, ó, por exemplo, eu posso vir com esse trabalho na minha direção e trazer esse movimento para cá. Aqui, como eu estou traçando as linhas, né, de base, as linhas que vão dividir, eu já vou caminhar aqui fazendo um eco, não muito próximo da minha pluma, para alcançar esse próximo design aqui. Mesmo se não tivesse a marcação, eu já sei que seria esse movimento a ser feito porque eu estudei todo esse design no papel primeiro. Então aqui, se eu já tivesse feito todas as marcações, né, toda a costura em todas essas linhas de base, eu já seguiria para a etapa do preenchimento. E aí é aquela escolha de qual elemento de preenchimento fica mais interessante em cada parte dessa que nós marcamos. Então agora nós vamos dar sequência ao preenchimento. Aqui eu vou colocar círculos, né, que são as bolinhas.
E se você se sentir mais segura, você pode usar a régua de círculos, uma moedinha, algo circular aqui para você traçar essas bolinhas e vai costurando por cima. Se você quiser arriscar ir livremente, não tem problema. Se o seu círculo não ficar perfeitinho, também não tem problema. Essa é uma peça artística. Então, você pode trabalhar com a licença poética nela, que tá tudo certo também. Depois, onde a linha não passou certinho, eu vou fazer uma sobreposição de linha, porque aqui nós vamos fazer a pintura e vai ficar tudo bem direitinho. Então, feito todo o círculo, nesse primeiro momento eu não vou iniciar a pintura. Primeiro eu irei fazer todos os elementos para depois decidir onde fica mais interessante, o eco ou a pintura com a linha. Fiz os círculos aqui, eu já vou vir para cá com outro design e aí você pode deixar tudo esquematizado no papel ou você pode ir fazendo livremente, não tem problema. E aí se você fizer no papel, você coloca ele do ladinho e vai observando qual elemento você escolheu para cada preenchimento. Aqui, ó, nós vamos agora traçando essas linhas até o final, para que ele fique todo preenchido. Então, é imaginar mesmo um S. E estando com o calcador de quilting livre, você pode voltar, a gente chama de eco, você não vai passar por cima, mas vai passar bem próximo. Ou você pode ir movimentando o tecido se ficar mais fácil para você. Aí, se você achar que o movimento não está tão interessante, você pode abrir um pouco mais, faz uma nova marcação do S e vai preenchendo nesses espaços que ficaram. E assim nós vamos fazendo o movimento até o final, até preencher todo esse espaço. Esses movimentos, eles irão se repetir até o final. Então, aquele treinamento no papel que nós fizemos na aula número 1, nós iremos continuar agora ao longo de toda a nossa peça. E após esses preenchimentos, nós iremos seguir para a pintura. E para a pintura eu te convido para a aula de amanhã. Então, te esperamos amanhã para mais uma aula do mini curso.